Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Maio é conhecido como o mês das mães, antigamente o mês das noivas, e nós queremos então conversar sobre mulheres da Bíblia neste mês de maio. Mas essa nossa série de conversas, ela não é uma conversa apenas para as mulheres. Ela é uma conversa para cada um de nós, para homens e mulheres, para as famílias, para as pessoas em geral. Embora nós vamos olhar para algumas personagens bíblicas mulheres, nós queremos falar a cada um de nós na nossa realidade. Então, embora nós enfoquemos a vida de algumas mulheres na vida de Moisés, nós vamos falar sobre a vida de todas as pessoas, de todos os tempos e em todos os lugares. Nós conhecemos um pouco da história do Moisés. Moisés, ele é filho de israelitas e ele nasce no tempo em que o povo de Israel estava escravizado no Egito. Egito, como nós conhecemos hoje, já foi a maior potência mundial em determinada época. E lá o povo de Israel vivia numa situação de escravidão. O que não começou como escravidão, começou na verdade como um convite para que o povo fosse morar lá. Talvez a gente lembre da história. Jacó e seus filhos, era uma brigaiada naquela família, era uma confusão em cima da outra, até que os irmãos venderam José. E venderam José para uma caravana que ia para o Egito fazer comércio. E nessa caravana, além das mercadorias que se levava, também se levavam pessoas escravizadas para vender adiante. E foi assim que José parou no Egito. José é um cara que se destacou, logo ele se tornou braço direito do faraó, alguém que, pela sua capacidade de entender a voz de Deus, percebeu que era tempo de fazer estoque de comida, e o mundo todo da época, conhecido então, ele ia comprar comida no Egito, até que os irmãos dele apareceram lá. Toda essa história está no livro de Gênesis, a gente pode ler. É uma história encantadora, especialmente quando a gente presta atenção nos detalhes da história. Então, quando finalmente a história toda se desenrola, José se revela aos irmãos e diz assim: meu pai ainda vive? Sim, teu pai vive. E o meu irmão mais novo vive também? Vive. Então traz essa turma para cá. E foi assim que o povo de Israel, então, foi parar no Egito. E por muitos anos foi um povo respeitado. Só que, com o passar do tempo, essa história se tornou apenas uma história. E aí o povo de Israel, que era um povo que crescia muito, numericamente, começou a incomodar o novo rei do Egito, o novo faraó. E o faraó, então, estava um pouco preocupado com essa questão do aumento numérico dos israelitas. E ele diz assim: olha, nós precisamos tomar uma atitude. E aí, então, o faraó, que era um homem que em alguns momentos beirava a perversão, no sentido mais extremo da palavra, ele dá a seguinte ordem, que nós queremos ler do livro de Êxodo, o capítulo 1, os versículos 15 até 22. Êxodo capítulo 1, versículos 15 a 22. Quem trouxe a sua Bíblia e quiser acompanhar, por favor, tenha a bondade. Êxodo capítulo 1, versículos 15 a 22. Diz assim o texto: o faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto.
Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim, deixaram os meninos viver. Então, o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias, como não são como as egípcias, responderam as parteiras do faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então, o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Queremos orar? Senhor, obrigado por esta palavra do livro de Êxodo, palavra que mostra como o ser humano consegue ser cruel nas suas intenções e no seu desejo de poder. Ó Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos fale, nos ensine e nos permita compreender o que Tu nos queres dizer nesta manhã por meio da palavra. Assim nós oramos e colocamos esse momento de meditação, de reflexão na Tua palavra, nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui a gente leu parte desta história, onde o faraó, de maneira cruel, manda executar todos os meninos. Se nascer menina, deixa viver, mas se nascer menino, dê um jeito. E ele dá essa ordem para duas parteiras cujo nome aparece aqui. E isso que é o interessante. As duas parteiras se chamam Sifrá e Puá. E o nome delas tem um significado bem especial. O significado de Sifrá é esplêndida, bonita, brilhante. E o significado de Puá é bela. Imaginem vocês que duas mulheres com esse nome, com esses nomes com significado tão bonito, recebem uma ordem tão cruel de exterminar os meninos. A gente tem que imaginar isso. E quem eram essas parteiras? A pesquisa bíblica, ela não tem clareza absoluta sobre quem elas eram, mas para que elas fossem chamadas pelo faraó para conversar e para que recebessem uma ordem, para que toda a categoria das parteiras cometesse uma atrocidade dessas, possivelmente elas eram meio que a presidente do sindicato das parteiras do Egito, alguma coisa do tipo. A gente não sabe se era isso de fato, mas elas possivelmente tinham uma posição de representatividade de uma categoria. Então é o seguinte, estou chamando vocês estão recebendo essa ordem, agora vocês passem adiante. Para todas as parteiras. É ordem, é decreto do faraó. Só que aí ele deu a ordem para as mulheres erradas. Porque a Bíblia também nos diz que elas eram tementes a Deus. Elas eram israelitas na sua essência. Elas eram israelitas de origem. E elas então recebem aquela ordem. E elas dizem assim: nós não faremos isso. Claro que não falam para o faraó. E aí quando o faraó vê que parece que não adiantou a ordem que ele decretou, ele chama elas e diz: tá, mas como é que é essa história? Os meninos hebreus continuam nascendo. Os meninos israelitas continuam nascendo. E aí elas mentem. Elas mentem. Elas dizem assim: olha, faraó, é o seguinte, as mulheres hebreias, elas têm uma genética melhor do que as egípcias. Quando a gente está chegando para o parto, já estão com o bebê no colo. E quem já assistiu um parto sabe do que eu estou falando. É um negócio extraordinariamente belo, assustador,
e ao mesmo tempo divino. Falo porque eu assisti um, o outro eu perdi. E aí, perdi de não estar presente, só isso. Elas têm um bebê já quando a gente chega. Isso é uma mentira. E aí, adiante diz que Deus foi bondoso com as mentirosas. E a gente fica se perguntando, mas como assim? Deus abençoa mentiras? Deus abençoa as mentirinhas que a gente conta para alguns fins? Queridos, esse é um drama ético muito importante na vida de um cristão. Tem situações em que a gente tem que escolher o mal menor. Já dizia, bem antes da gente, alguém chamado Dietrich Bonhoeffer. Alguém que foi pastor durante a Segunda Guerra Mundial e tramou a morte do Hitler. E aí a gente fica se perguntando, mas como assim? Pastor tramando a morte de Hitler? O pastor deveria lutar pela vida. Sim, só que quando essa vida está exterminando milhões de outras vidas, tu tem que escolher o mal menor. A vida cristã muitas vezes nos coloca diante de situações em que a gente tem que escolher o mal menor. E elas, essas parteiras, escolheram o mal menor. Elas disseram assim, nós vamos mentir. E seja o que Deus quiser. Porque o nosso Deus é contra isso. E aqui nós chegamos ao ponto fundamental da nossa fala nessa manhã. As parteiras temiam a Deus e por temerem a Deus, elas entenderam que a vida é sagrada. Esse é o ponto nessa manhã. A vida é sagrada. E para Deus, não existe vida mais importante e menos importante. Sabe por quê? Porque Deus nos conhece desde muito antes da gente ser quem a gente é. Eu acho tão bonito que o Salmo 139, no versículo 15, ele diz assim: Senhor, Tu me conhecias quando eu estava sendo entretecido no ventre da minha mãe. Outras traduções dizem quando eu era ainda uma substância informe, ou seja, eu não tinha uma forma direita. E hoje, graças à tecnologia, acompanhar uma gestação é uma das coisas mais extraordinárias que o ser humano pode vivenciar. Sabe, tu vê aquele serzinho ali, tamanhinho de um grão de feijão, o coração já está batendo, e batendo numa velocidade absurda. E vai se desenvolvendo, e cada mês que passa, cada semana que passa, vai se desenvolvendo, e vai virando um grãozinho de feijão, e cada vez maior, e de repente parece um girino, e aí vai ganhando perninha, bracinho, e vai se desenvolvendo, e de repente já é possível fazer aquela imagem do bebê tridimensional, que consegue ver o rostinho. Ah, gente, pois é, muito antes da mulher descobrir que dentro dela uma nova vida está sendo gerada, a Bíblia diz que Deus já conhece. E a palavra que a língua hebraica utiliza para isso é golem. Golem. Golem é essa coisa informe, é esse novelo de lã que está sendo moldado, que vai sendo amassado e que vai ganhando forma. Deus já nos conhece quando nós estamos sendo entretecidos no útero da nossa mãe. A mãe não está nem desconfiada, ou está começando a desconfiar que está grávida, Deus já sabe quem está ali. Ah, que extraordinário. Deus já te conhecia quando tu nem forma tinha. Deus já te conhecia quando tu era só um feto. Deus já te conhecia quando tu foi gerado. Deus já te conhecia. E as parteiras, conscientes disso, disseram assim: nós não podemos matar essas vidas. Nós não podemos matar esses bebês. E é por isso também, queridos, por conta da nossa compreensão de fé, que nós
como cristãos, como pessoas que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nós somos contra o aborto e a eutanásia. E aqui nós chegamos em questões bem delicadas, da ética e da justiça brasileira. Aliás, não só brasileira, mas do mundo como um todo. Nós somos contrários ao aborto. Pastor, mas a lei brasileira permite que no caso de um estupro ou de uma mulher que sofre violência, esse bebê gerado possa ser tirado. Ok? A lei entende desta forma. Mas a gente precisa cuidar para que a gente não trate a vida humana com leviandade. A gente precisa cuidar para que a gente não trate a vida humana com descaso e desrespeito. Imaginemos sim que uma mulher sofre violências constantes e disso resulta um bebê. A gente vai punir o que aconteceu no bebê ou em quem praticou o ato? Eu não quero aqui emitir juízo de valor, mas é uma questão muito delicada. Eu já tive situações de pessoas que me procuraram dizendo assim, pastor, eu fui cúmplice nesse negócio. Eu fui cúmplice de aborto, pastor. E a pessoa chorava copiosamente de arrependimento. Tu sabe que a pessoa está toda enrolada, se essa história vaza, vai estar todo enrolado com a justiça. O que a gente faz? A gente acolhe. Porque o desespero que está envolvido nessa história é muito grande. Nós somos radicalmente contra o aborto. Nós somos radicalmente contra o aborto. Por quê? Porque nós somos pró-vida, sempre. Nós somos pró-vida. O que tem por trás dessa história toda é o que levou a uma gestação indesejada. O que levou a uma gestação que não quer ser levada a termo. Muitas vezes existe violência, e essa precisa ser combatida. Violência sexual, violência de qualquer forma, precisa ser combatida severamente. Existem muitas mulheres e meninas sendo abusadas no nosso país. Existem muitos meninos sendo abusados no nosso país. Isso é sério, gente. Isso não é brinquedo, não. Nós precisamos proteger as nossas crianças, as nossas meninas, as nossas mulheres do abuso, da violência. Então, o que leva muitas vezes a um aborto não é o desejo de não ser mãe, não é o desejo de não ser pai, mas é muitas vezes a uma irresponsabilidade, um descuido por parte da sociedade. Interessante que só decide abortar quem não foi abortado. Sempre é um vivo que decide pela vida do bebê. Queridos, nessa manhã, essa fala ela tem como objetivo nos conscientizar para a importância desse tema. As parteiras se negaram a matar bebês. Mas no Brasil, a gente não tem informações precisas, mas são milhares de bebês que são mortos todos os anos, em clínicas clandestinas, onde mãe corre risco, inclusive. A reverência diante da santidade da vida faz com que essas parteiras digam não. Depois a gente resolve. E se tivermos que ser punidas por isso, por essa desobediência, seremos punidas. Mas nós não abriremos mão da vida. Queridos, isso é algo importante. Mas e se na família da gente a gente está vivendo uma situação assim? Não é nenhuma e nem duas pessoas, especialmente homens que dizem assim, quando eu descobri que eu ia ser pai, eu disse, vamos tirar essa criança?
E o que tu fez? Ai, pastor, eu não tive coragem. Que bom que tu não teve coragem. Queridos, se alguém viveu uma situação assim, a gente tem que tratar essa pessoa com muito amor, com muito acolhimento. Porque ninguém opta por tirar a vida de alguém nessas condições, sem estar em profundo desespero. A gente precisa entender que ser pai e ser mãe é um dos maiores privilégios que Deus pode nos conceder. Seja de maneira biológica, seja de maneira adotiva. Eu acho fantástico homens e mulheres que dizem assim, nós vamos adotar. Porque quando tu adota uma criança, tu tem que estar muito maduro para isso. Porque tu não sabe da história dessa criança, tu não sabe de tudo que vem por trás. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Mas o privilégio de Deus para nós é podermos ter uma criança. E por isso, se alguém tirou uma criança, eu quero dizer que em nome de Jesus, se houver arrependimento, isso está perdoado. E isso precisa levar a gente também a um processo de auto-perdão. Isso tem que ser trabalhado. Não é simplesmente empurrar para debaixo do tapete. Então, gente querida, gente amada, ainda bem que as parteiras estavam lá. Ainda bem que as parteiras tementes a Deus estavam lá para cuidar e proteger essas crianças. Por isso, pelo exemplo delas, pelo ensino de Jesus e pelo amor de Deus pela vida humana que começa muito antes de a vida humana ser vista pelo ser humano, é que nós somos radicalmente contra o aborto. Mas nessa mesma esteira tem um outro assunto que a gente tem que falar no que tange a vida, que é a eutanásia. A eutanásia é o processo de colocar fim a uma vida quando esta vida está num processo de adoecimento irreversível e que pode gerar muita dor. Tem um filme muito bonito, Como Eu Era Antes de Você. Vale a pena assistir. Hoje de tarde, uma pipoquinha na Netflix, uma cobertinha nesse frio, vale a pena. Os homens talvez não vão gostar muito porque ele é meio meloso, mas a mulherada vai adorar o filme. Como Eu Era Antes de Você, que aborda esse assunto. Tem mulher cutucando marido aí, vai ter que assistir filme hoje de tarde. Mas a eutanásia é um assunto que também a gente tem que trazer para a nossa conversa, quando a gente fala de proteção da vida. Por quê? Porque a eutanásia, ela abrevia a vida. Só que nós, pela nossa fé em Jesus, nós cremos que a vida não pode ser abreviada por iniciativa humana. Por isso também o suicídio é algo tão assustador. O suicídio é algo tão pavoroso. Nós entendemos que a vida precisa ser algo que Deus dá e que Deus tira, ou que Deus permite que chegue ao fim. Por isso nós não entendemos que seja da vontade de Deus a eutanásia, que é a boa morte, e entendemos que também não é da vontade de Deus o suicídio. Assunto sobre o qual nós vamos ter que conversar um dia desses. Deus deseja a vida. Mas e quando o sofrimento está tão insuportável que a gente já não aguenta mais? Quando a pessoa diz, eu quero morrer e não consigo, nem morrer eu consigo. Isso eu já escutei de pessoas adoentadas, que disseram, pastor, nem morrer eu consigo. O que eu faço? Existe aí um caminho que exige acolhimento, amor, presença. E existe um processo que não é eutanásia, que se chama ortotanásia. O que é ortotanásia? Ortotanásia é deixar a vida seguir o fluxo.
Talvez vocês já ouviram do vô, da avó, de pessoas assim que disseram: se me der alguma coisa, não me entuba. Não me entuba, não me bota em UTI, deixa eu partir. Isso é ortotanásia. E graças a Deus, para ajudar nesse processo da ortotanásia, existe um negócio chamado cuidados paliativos. Já ouviram falar? Cuidados paliativos. É um processo que está ganhando corpo no Brasil, graças a Deus por isso. Que é o quê? É cuidar para que essa pessoa possa partir sem dor. E que ela possa estar na companhia das pessoas que ela ama. Das pessoas que vão ajudar ela nesse processo de morrer feliz. Isso sim é da vontade de Deus. Só que é interessante como na nossa sociedade a morte foi cada vez mais tirada do nosso contexto e da nossa realidade familiar. A gente tira o opa de casa para morrer no hospital. A gente tira a pessoa de casa para morrer numa clínica. Antigamente era o contrário, né? Se tirava a criançada de casa para a mamãe ter bebê. Não é assim? Passava 3, 4 dias, às vezes, na casa do tio, do padrinho, e quando voltava tinha um bebê. Mas quem é que é esse intruso que chegou aqui? Cadê a barriga da mãe? Hoje se faz o contrário, o nascimento virou um espetáculo, uma coisa de cinema. Paga-se horrores para ter companhia de doulas e não sei o quê. Sessão de fotos na mesa de parto, Deus me livre e guarde, sai para lá com esse negócio. Deixa a vida acontecer naturalmente. Se alguém tem que desmaiar, que seja o marido e que não tenha registro disso. E não tenha testemunhas, de preferência o médico que vai dizer, tá vivo, vida que segue. Mas não é assim? Virou um espetáculo. E está tudo bem, cada um faça do jeito que quiser. Os nossos já nasceram, eu não passei mal, não desmaiei, estava meio branco, amarelo, é verdade, mas está tudo bem, vida que segue. Mas e a morte? A gente expulsou a morte para fora da vida. A gente não vê mais as pessoas partirem, as pessoas que a gente ama partirem. A gente já não acompanha mais esse processo. E queridos, por quê? Porque a morte dói. A morte dói. E o processo da morte começa a doer muito antes da morte efetivamente chegar. É quando tu vê teu pai e tua mãe definhando. Dia a dia, mês a mês, semana a semana. É quando tu olha para o teu pai, aquele baita alemão de 1,80 m e pouco, quase 1,90 m, que até pouco tempo atrás pegava um saco de adubo aqui na mão, outro saco de adubo ali na mão e saía arrastando aquele negócio e rindo e contando piada, que hoje, quando vai levantar da cadeira, tu diz assim, onde é que ficou aquele homem? É a vida passando. E nesse processo todo a gente meio que excluiu a participação da nossa própria vida desse processo do morrer. Aí o opa está lá nas últimas, pelo amor de Deus, doutor, faz alguma coisa, querido, ele não tem mais o que fazer. E aí a ortotanásia é um processo tão bonito, que permite a pessoa partir sem dor, mas na presença do seu neto, do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge, talvez daquele irmão que há muito tempo não vê. A gente precisa repensar o morrer. Ai, pastor, sai para lá com essa conversa. Ai, domingo de manhã, um céu bonito desses. A gente precisa repensar o morrer. A gente precisa repensar o matar. Porque aqui a gente está falando de vida física e de morte física. A gente precisaria falar de outros tipos de morte que nós temos por aí. Que é por meio das nossas palavras, das nossas atitudes, enfim. Mas isso é assunto para uma outra conversa. As parteiras estavam ali e elas não arredaram o pé do princípio espiritual da vida sagrada. Tua vida é sagrada. Tua vida é sagrada. Pensa nisso antes de fazer ultrapassagem onde não pode.
Pensa nisso antes de cometer imprudência no trânsito. Tua vida é sagrada. Pensa nisso antes de deixar o EPI em algum canto e andar sem EPI dentro da empresa. A tua vida é sagrada. Pensa nisso na hora de fazer aquelas gambiarra elétrica que os maridos gostam de fazer em casa. Que tu olha assim e diz, meu Deus, que isso não pegou fogo, é pela misericórdia de Deus. Aí ele liga a geladeira, o freezer, o micro-ondas, a furadeira e mais a parafusadeira, tudo na mesma tomada. Na hora de desligar, ele quase queima a mão, né? Aquele troço está tão quente, quase pega fogo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. A vida é sagrada. A vida precisa ser cuidada. Se inventaram um capacete é para usar, não no cotovelo, na cabeça, querido. Já viu o motoqueiro? Capacete aqui no cotovelo. Na hora que bater, vai proteger o cotovelo. Morreu todo quebrado, mas o cotovelo inteirinho, porque estava o capacete ali. A gente ri, mas é séria a coisa. Por quê? Porque a gente perdeu a noção do sagrado da vida. Eu sou a favor da pena de morte, pastor. Eu também, no fundo, alguns crimes tinham que ser punidos de uma maneira um pouquinho mais severa. Algumas coisas, se eu esqueço que eu sou cristão, eu logo quero matar. E aí vem Deus e diz, não é por aí. Não é por aí. Mas incomoda. Mas a vida é sagrada. Independente do momento, do estágio e de quem é. Vida é sagrada. E aí eu acho tão bonito histórias de pessoas que disseram assim, que o médico disse, olha, na tua situação, tu poderias abortar essa criança. E que o casal diz, não. E que talvez perderam essa criança horas ou dias depois do nascimento. Mas que tiveram a bênção de poder pegar no colo. E de amar. Não por umas horas, mas por uma vida inteira. Conheço alguém, e com isso eu encerro, que também teve um bebê numa situação assim, e que mantiveram a gestação até o fim. E aquele bebê que nasceu e morreu horas depois, foi responsável pela mudança de vida na vida do homem, do pai, que bebia demais, que estava se acabando, e acabando com todo mundo na volta dele, e que disse assim, por amor a esse bebê que eu não pude ter, minha vida vai mudar. E mudou até hoje. E aí eu te pergunto, esse bebê foi bênção ou esse bebê não foi bênção? Está me entendendo? Quando a gente fala da vida, a gente está falando de algo muito sério e profundo. E não algo humano, é algo divino. Porque se não existe Deus por trás da gestação de um bebê, então eu quero que alguém me explique esse negócio. E é muito triste quando tu acompanha histórias de homens e mulheres que diziam assim, a gente não está conseguindo engravidar. E o pior é que tem tratamento, a gente já fez e não está acontecendo, pastor, que desespero, que agonia. E aí não tem muito o que fazer, é abraçar, chorar junto e orar por essa pessoa e dizer, quem sabe o amor de vocês tem que estar direcionado para um bebê que já está aí. A vida é sagrada, gente. A tua vida é sagrada. E as parteiras entenderam isso. Por isso, cuida dela. Cuida dela. Cuida da vida da tua esposa. Cuida da vida do teu marido. Cuida da vida do teu pai, da tua mãe. Mas, pastor, tu não tem noção de quem foi minha mãe? Passado está feito, não tem o que mudar. Cuida bem, porque a vida é sagrada. Que Deus abençoe, guarde
e cuide a tua vida. E se algum dia o Brasil estiver entre esses países aqui, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Espanha, Portugal, Canadá, Nova Zelândia, Uruguai, Colômbia, Equador e Alemanha, onde a eutanásia está regulamentada, que nós continuemos desejando com que os nossos vovôs e vovós possam partir sem dor, mas na companhia de quem a gente ama, na companhia de quem eles amam. E se o teu avô, teu pai, tua mãe disser assim, por favor, nunca me coloquem naquelas máquinas que ficam apitando o dia todo, então não faça isso, por amor. Deixa a ortotanásia acontecer. E se algum dia alguma menina da tua família aparecer grávida, não joga pedra. Acolhe. Por mais que talvez por dentro tu estejas um vulcão, acolhe. Mas antes disso, que nós possamos orientar, conversar sobre, abrir o jogo, explicar como as coisas são, contar das nossas experiências, até das nossas experiências ruins talvez, porque isso vai ser formativo, e isso vai ser bênção. Que Deus nos ajude a entender e a viver a vida com a sacralidade que é própria dela. Amém.